Boa noite todo mundo que está agora nos acompanhando pela página do professor Tico. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Já vou pedindo para compartilhar essa live, que é muito importante. Hoje vamos tratar de um assunto sério, né? Nós sempre temos tratado aqui de assuntos relevantes, de assuntos importantes. Então, eu já vou pedir para você compartilhar, nos ajudar a espalhar, ser o multiplicador das nossas ideias, o multiplicador das nossas opiniões. Então, é muito importante que você compartilhe, né? Nós estamos aqui hoje com o Ian Norri, que é líder estudantil, líder do Coletivo Luta, Matheus Costa, que é um militante, formado bacharel em Direito, o professor Tico, que agora não está aparecendo na tela, nosso pré-candidato do PT, mas daqui a pouco ele vai dar um F5 e vai aparecer ele. E hoje a gente está aqui para tratar de um assunto muito importante, né? Na live passada, aí apareceu esse homem bonito, que é o nosso pré-candidato a prefeito pelo PT, essa beldade, né? Então, está aqui conosco. Hoje a gente vai tratar de um assunto importante. Então, é muito importante que você curta, você já compartilhe, porque o assunto é sério. Hoje nós iremos abordar aqui a importância da UENG e dos seus funcionários para Itiutaba. Na live passada, que eu e o professor Tico tratamos de emprego, geração de renda, nós abordamos diversos temas. Tá? E dizer que nesse momento da pandemia nós falávamos, né, que não é o momento de demitir ninguém. Muita gente achou que naquela live a gente foi um pouco deselegante. A deselegância está em demitir, em pessoas passando fome nesse momento e o governo não olhar nesses olhos. Então a gente fica indignado, sim, e falamos coisas que precisam ser ditas, coisas que precisam ser faladas. E aí o povo está cansado daquele mel na boca, né? O político vem com mel na boca, fala aquelas palavras bonitas, terno, gravata, barbinha bem feita, parece que está disputando um concurso de beleza. Mas aqui não, aqui a gente quer falar de assunto sério, assunto relevante. Estou esperando o pessoal chegar, o Sérgio Góes já está aqui dizendo boa noite a todos, a Ana Paiva. Mas eu vou começar pelo Ian. Ian, boa noite, um prazer te receber aqui hoje para a gente falar da importância da UENG e dos seus funcionários. Boa noite, Rafael. Boa noite, Matheus. Boa noite, professor Tico. É um momento muito importante a gente trazer esse debate, né? Porque a UENG já vem passando por várias necessidades nesse período de tempo, desde quando ela foi estadualizada aqui em Tuiutaba e em várias outras unidades. Então é bom a gente trazer essa discussão e uma discussão que os políticos da cidade têm que estar fazendo. Boa noite a todos e vamos lá. Exatamente. Um debate que tem que ser feito, mas ser feito com um pouco de discussão, né, Ian? Ian sempre fez uma colocação muito interessante. Matheus, prazer estar te recebendo aqui. O Matheus, que é um militante, uma pessoa que. Quando eu digo que o Matheus, quando eu disse para muitas pessoas que o Matheus ia participar da live, muita gente falou, vou ver porque eu sou fã do Matheus. Então, para nós, né, e tenho certeza que para todo mundo que está acompanhando, é um prazer te receber, Matheus. Boa noite. Boa noite, Rafael. Muito obrigado pelo convite e eu estou aqui hoje como um aluno e para falar e também como um morador de Tuiutaba, né? Porque todo mundo pensa na UENG só como uma autarquia que produz estudantes para outros lugares, mas não, a UENG também produz profissionais para cá, também movimenta a nossa economia, também gera empregos para a gente. Então, não tem como a gente não debater e falar sobre isso, que é uma coisa que nos afeta diretamente. Então, muito obrigado pelo convite. Boa noite, Chico. Boa noite, Ian. E também o nosso pré-candidato, e se Deus quiser, nosso candidato e nosso futuro prefeito, se assim for aprovado na convenção, o professor Tico. Estamos aqui hoje, né, professor, para falar de um tema muito importante, que é a importância econômica, uma defesa dos funcionários, porque é um absurdo, no meio da pandemia, um governo de um coronel, né? Eu fico imaginando, professor, que Minas, que já teve tantos políticos notórios, já teve protagonismo nacional, hoje tem um Zema que envergonha cada dia mais o Estado mineiro e os mineiros. Então, boa noite, professor Tico. E é um tema que, mais uma vez,
tem que ser dita algumas coisas, né? Professor, liga o áudio. Eu fiquei brincando aquela hora, agora eu me ferrei. Boa noite, Rafael. Boa noite, Ian. Boa noite, Matheus. Que bom tê-los aqui. Que bom estar no meio dessa juventude. Isso nos fortalece, isso nos dá vontade de cada vez mais peitar, né, essa batalha contra essas ações que tiram a dignidade do ser, né? Por exemplo, esse ato que o Zema está fazendo, mas antes de mais nada, de dar boa noite para os internautas, eu gostaria de dar meus pêsames aos mais de 100 mil, né, pelo menos oficialmente, né, seres humanos os familiares desses seres humanos que perdemos nessa pandemia, tirando que infelizmente não foram testados, infelizmente eu acredito que deve ter sido mais de 3 vezes mais o número, e a gente vê o Brasil nessa coisa louca, né? E aí, se me desculpa, eu vou ter que falar umas coisas aqui, porque esse sujeito chamado Bolsonaro foi eleito para combater a corrupção. E esse final de semana, ele chama o seu braço direito, Michel Temer, e mostrando todo o golpe que nós denunciamos aqui desde 2016, o Rafael, Matheus e Ian, denunciando, mostrando que quando tiraram a Dilma e quando impediram o Lula de ser candidato e quando elegeram esse cidadão, deram um golpe nos negros, deram um golpe nos trabalhadores, nas mulheres trabalhadoras, nos produtores, que muitos foram enganados. E hoje nós estamos vendo um governo que vive em função do setor especulativo. Isso não isenta o Zema, que é um capacho do Bolsonaro. É um bandidinho como outro. São dois que estão participando de uma chacina, porque Minas também não está tendo nenhuma política correta de saúde, de prevenção, para proteger a vida das pessoas. Então, eu quero deixar aqui minha indignação antes de começar e dar um abraço de quem perdeu alguém, né? Eu sei que tem muita gente sofrendo, tem gente que está nesse momento passando por um momento difícil nessa situação. Então, quero dar minha solidariedade àqueles que estão não tendo o que comer também, tá? Isso aí eu vou pedir para você se está tudo certo, se você que está nos acompanhando está ouvindo perfeitamente, todo mundo está nos vendo. Eu vou pedir esse retorno aí. É muito importante que você compartilhe, sempre fez isso, que você curta, para essa mensagem, para esse debate tão importante alcançar mais pessoas. A gente, quando vai discutir esses temas, muitas das vezes, fala que nós estamos indignados demais, estamos revoltados, mas como não fica, né? Eu quero, antes de tocar propriamente nos funcionários da UENG, eu quero falar um pouco da UENG. Sabemos que foi uma luta a UENG vir para Ituiutaba, né? Hoje foi estadualizada, e por causa dessa estadualização, por causa da UENG, movimenta também a educação, que eu acho primordial, mas também criou uma economia, aliás, alavancou a economia ituiutabana. Você vê aí a questão de imóveis, bares, restaurantes, cultura, né? Porque você atrai pessoas do Brasil todo. Logicamente, tem uns estudantes daqui, mas também vem pessoal de fora. Um exemplo é o nosso companheiro e grande militante, o Ian. Então, veja bem, foi um impacto econômico também, né? Um impacto que foi sentido diretamente. Nesse momento de pandemia, muito comerciante estava reclamando, porque tinha muito aluno voltando, estava perdendo receita. Então, o UENG tem uma importância enorme. Eu quero que, no ponto de vista de cada um, começando com o Ian, depois com o Matheus e com o professor Tico,
fale, na visão de vocês, a importância da UENG, tanto no aspecto educacional, né, o aspecto social, que fez o jovem de Ituiutaba não sair. Na minha época, por exemplo, eu estou com 28 anos, assim que eu terminei o ensino médio, eu tive que ir para fora, porque na época que não tinha uma faculdade pública, era algo muito difícil. Então veio a UENG, que hoje facilita que os ituiutabanos fiquem em Ituiutaba e conseguimos trazer talentos do Brasil todo, e tem um fator econômico. Então eu quero começar com o Ian. Ian, como é que você vê a vinda da UENG, todos esses aspectos? Boa noite de novo a todos. Eu gosto de fazer um apanhado histórico sobre a realidade da UENG, né? Eu entrei aqui na UENG em 2015, quando a universidade estava dando aqueles primeiros passos pós-estadualização. E dando esses primeiros passos de pós-estadualização, a gente viu como cresceu a economia dos bairros em volta, aqui em torno da UENG. A gente vê que foi criação de bares, criação de mercados, várias construções de flats, né? Que tudo isso movimentou desde do comércio imobiliário até a questão do pequeno produtor, do pequeno comerciante aqui da região, né? Então, a gente vê que a questão da UENG tem que ser bem frisada, a gente tem que pontuar bem sempre que está debatendo a UENG, porque a UENG é uma universidade com 18 campos, não só no município de Ituiutaba, mas no estado de Minas inteiro, a UENG tem sua importância. Então, quando a gente trabalha essa questão econômica da UENG e a questão da falta desses estudantes aqui no município, a gente vê agora com a pandemia, várias casas aqui ao redor estão para alugar, que antigamente você não conseguia ter uma casa para alugar próximo ao UENG porque era difícil, né? Era concorrido. Aqui agora várias casas estão alugando, vários comércios deixaram de existir, jantinhas, vários lugares estão fechando pela essa falta dos estudantes aqui. Então é uma importância econômica muito grande para o município. Para mim, a importância econômica da UENG, ela se fundamenta tanto nesse quesito do impacto do entorno dela, no qual a gente tinha diversos bares, casas, que o Ian falou, como também no geral, porque os estudantes da UENG consomem daqui, eles pagam para cá, o dinheiro que eles trazem é movimentado aqui. E eu, como estudante, que já moro aqui, já vivo aqui, também necessito da UENG para produção não só financeira, mas como também para o meu retorno educacional. Então, a UENG ela não afeta só quem vem de fora, ela também afeta quem está aqui dentro e estuda lá. E quando a gente não tem funcionários, não tem recursos e as aulas param, ou acontece alguma outra coisa que vai nos afetar diretamente, acaba que a gente fica defasado, não só no quesito educacional, mas também no financeiro, porque a UENG, ela tem bolsas de iniciação científica, bolsa de auxílio moradia, assistência estudantil, diversos objetos econômicos que ajudam esses estudantes. E com a pandemia a gente vive isso parado, e tem muita gente que necessita disso para viver, para sustentar, para se posicionar aqui, para permanecer. Então, o impacto cultural da UENG, ela não é só geográfico, ela também afeta diretamente pessoas, e isso nunca é debatido diretamente. É isso. Professor Tico, a gente viu essa visão que a UENG realmente ela afeta e até enriquece, porque é uma coisa que é bem notório, que as pesquisas têm mostrado, pessoas que realmente se dedicam a estudar administração pública, não é curioso, né? Tem curioso para dar palpite em tudo, mas para aprofundar, vê o YouTube e já acha que entende administração pública, né? Tem esses gaiatos, safado, canalha, né? Talvez porque você não vai aprender sobre administração pública vendo o YouTube, né? É uma coisa muito séria. O professor Tico sempre fala uma coisa que eu gosto sempre de lembrar. A administração pública é que nem a amarelinha, quem errar sai. Professor, eu quero que o senhor fale historicamente como a UENG chegou e esse impacto, porque também, é o que eu estava dizendo logo no início, muito se fala em trazer empresa para Ituiutaba, indústria, mas a empresa vai onde tem mão de obra qualificada. Isso é o impacto também que a UENG e as universidades em geral têm.
e impacta também na questão social e econômica, né? Então, eu quero que o senhor nos conte um pouco, como bom historiador que é, como surgiu a UENG aqui, esse processo, como foi, como chegou, e a importância, ao seu ver, da UENG hoje para Ituiutaba. Boa noite, meninos. Olha, falar da UENG conta da minha história, porque eu formei na UENG. Mas eu paguei para estudar na UENG. Não era pública. Eu estou falando isso porque aí nós temos que lembrar que lá atrás, na década de 70, tinha a FIF, depois a FAF, e foi mudando a faculdade, e até que em 95, cara, esse negrão que tinha o sonho de estudar, já pai, né? Também trabalhava de palhaço, dando aula no conservatório, sai lá a notícia. A faculdade de Ituiutaba vai virar UENG. Vou fazer universidade. Rapaz, matriculei, feliz da vida, vou fazer história. Beleza. Chega lá, tinha que pagar matrícula. Eu achei estranho. Depois chegou, tinha que pagar o primeiro ano. Quase que eu caí fora, meu amigo. Eu peguei dinheiro emprestado na época e consegui pagar. Animando festa, dando aula no conservatório de Capinópolis, daqui de Ituiutaba, Cachoeira Dourada. Chegava de Capinópolis, já ia direto para a universidade e aí pegava os trabalhos para poder fazia no terceiro horário, que era entre meia-noite e 6 horas, né? Beleza, mudou minha vida. Mas eu fui nos poucos que consegui entrar e terminar. Meu irmão entrou e não conseguiu, porque eu não podia pagar. Então, eu estou colocando isso para vocês, o que significa esta estadualização. Eu estou falando isso porque muitos jovens hoje, que a gente vê que nós temos 3 universidades, Matheus, Ian e Rafael, pública, né? A UENG, nunca vi uma estrutura tão fantástica igual a da UENG. As pessoas têm mania de valorizar. A gente sai fazer curso fora, se não tem uma estrutura igual tem aqui a UENG. A UF, né? Que veio no governo Lula e Dilma, e o Instituto Federal. Por que eu estou falando isso? A gente sofria, porque não tinha como pensar em fazer uma faculdade, não tinha como fazer um curso superior. O máximo que a minha geração sonhava, talvez, é terminar um curso de segundo grau técnico para poder se empregar. Talvez contabilidade. Eu, por exemplo, fiz magistério. Ainda bem que eu adoro lecionar e fui dar aula. Tá? Então, foi uma luta muito grande. Mas ela não se estadualizou porque quem estava à frente era o PSDB, que é o mesmo grupo que está agora com o Zema, que finge de novo, você entendeu? Finge de novo, trouxe a confiança das pessoas com um discurso que parecia belo, mas com o velho discurso que nós conhecemos, que é a defesa do liberalismo econômico, né? Que é desapropriar o Estado, desapropriar o cidadão em prol das empresas, tá? Então, essa luta, o próprio Ricardo Duarte, quando era deputado, fez um bom combate, movimentos, né, para trazer, até que não teve como, porque conseguiram estadualizar a UENG de Turama, se não me engano, a de Passo, vocês falaram alguma coisa assim, e não estava nada. Aí, em 2015, 2016, foi batido o martelo. Olha, isso foi em 2006. Pois faz a conta, 15. 2015. Então tá. Então faz a conta, Ian. De 95 para 2015, dá quantos anos? Quanto, Matheus? Você é bom de matemática? 20 anos. 20 anos. Colocaram lá o slogan da UENG, cara, e sangrou muita gente. A minha esposa, a Zorane, que estava estudando, tentou negociar para dar um cheque lá para poder continuar, renovar a matrícula. O tesoureiro simplesmente falou assim: aqui não é obra de caridade. Então, o que eu quero dizer
essa conquista das universidades é um bem maior para a cidade, mas também a sua manutenção, a sua estrutura, a prestação de serviço que é gerado dentro do seu interior para atender os alunos, mas também nós que estudamos ali, é necessário. Isso tudo está ameaçado. Isso tudo ameaçado. Inclusive, está ameaçado todas as universidades públicas. Porque o Matheus falou agora mesmo aqui das verbas de pesquisa que existe, né? Na UENG, assim como existe na UFO, e que na época do PT todo mundo tinha, praticamente o estudante se mantinha e fazia a economia gerar. Mas os fascistas diziam que estava dando dinheiro para vagabundo. Não, estava formando cidadão, fazendo ciência, transformando a sociedade. E hoje, esses golpistas, tá? Esses racistas, porque não aguentaram ver negro, Matheus, na universidade. Não aguentaram ver negro fazendo doutorado, mestrado, nordestino, não aguentaram ver pobre, o filho do empregado na universidade. E com ódio inventaram todo esse golpe que está vindo aí. Ó. Nós estamos vendo caindo a máscara. Prenderam um ex-presidente inocente, tiraram a presidente inocente do poder. Por quê? Porque um partido teve a ousadia de sonhar algo melhor para o seu povo. O partido teve a coragem de sonhar algo melhor para o negro, que foi explorado historicamente. E tem essa dívida. Fala que não, mas tem essa dívida. Porque você, Matheus, eu e o Rafael, que é neto de africano, nós sentimos cada vez que nos é negado o direito de ter as nossas necessidades de cidadão, né? Quando é tirado, quando fala que precisa de alguém de boa aparência, e simplesmente pelo fato de você ser negro, eu também, né? Ou um traço, você já está fora. Então a vinda da UENG para cá, ela foi grandiosa. Essa é a verdadeira UENG, vamos dizer isso, né? A UENG que com o ensino gratuito, né? Então, como também foi grandioso a UFA, as universidades, Ituiutaba mudou a cara, a forma de pensar. Só que nós temos que lembrar, Rafael, que nós estamos para perder isso. Com a política do Bolsonaro e a política do Zema. Rafael, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. O Zema, que defende o neoliberalismo, e hoje tem boa parte do pessoal do PSDB no seu governo, fala da dívida da Minas. Você sabe por que Minas tem tanta dívida, apesar de ter tanta riqueza? Sabe, Matheus? Tem ideia, Matheus? Abre o microfone, pode abrir o microfone, Matheus. Tem não? Sabe, Ian? Não. Pois é, o PSDB inventou a Lei Candir, que isenta todas as multinacionais e todas as empresas que exploram o minério de impostos. Então eles tiram aqui, Minas é o estado com a maior riqueza mineral. Nós perdemos 1 trilhão por ano com essa coja que está aí, que se diz novo. Porque eles comungam do mesmo pensamento do PSDB, dos neoliberais, que é bom a gente frisar aqui. Esse tema a gente chama a gente comunista. Eu vi um ex-aluno falou, os comunistas vão acabar com o Brasil. As pessoas nem sabem o que é comunista. Nós não somos comunistas, nós somos trabalhistas. Mas eu queria que eles soubessem o que era comunista para poder discutir, debater, que seria interessante. Mas também eles não sabem o que é neoliberalismo, onde o Estado, né, é mínimo. Ou seja, se o Estado é mínimo, não tem a universidade pública, não tem saúde pública, não tem SUS, né? Ou seja, tudo privado. Então é isso que o Partido dos Trabalhadores luta contra. É pelo SUS, é pela UENG, é pelo direito de dignidade dos pobres. Eu quero agradecer a todo mundo que está chegando aqui, o Cláudio Costa, estou aqui, boa noite, o Lázaro Assis, o nosso articulador, o nosso coordenador do nosso plano de governo, que tem feito um excelente trabalho, Lázaro. Quero lhe parabenizar o trabalho excelente, ouvindo a sociedade civil, estamos construindo um plano de governo, ouvindo todos, isso que é um verdadeiro plano de governo democrático. O Lázaro tem feito essa articulação, essa coordenação. O Jonathan, dizendo boa noite. Jonathan, é um prazer estar aqui, você acompanhando esse debate. A Ana Laura dizendo, estou gostando.
o Cirilo Costa, e é isso, né? Muita gente fala, já vem o Tico e o Rafael, o Ian e o Matheus perdendo as estribeiras, mas como é que não perde, né? Como é que se não se indigna? É que eu falo, não adianta a gente vir aqui agora, nesse momento, com palavras doces, bonitas, aquela coisa toda, aquela presepada toda, e sendo que a situação é grave. E aí, quando a gente analisa, como você viu, você está acompanhando, viu o Ian falando, o Matheus falando, o professor Tico contando o que ele viveu quando a UENG era privada, né, que se pagava, você via a diferença. Com isso, trouxe também riquezas para o município, né? Trouxe geração de riquezas econômicas, culturais e tecnológicas, que tem que ser levado em conta, tem que ser avaliado. Então, as universidades, as faculdades têm várias funções. E, além disso, é bom a gente lembrar da extensão, o atendimento à comunidade, o curso de Direito, Psicologia. Isso é muito importante se falar. Então, veja bem, não adianta palavras bonitas, tem que falar a realidade. Isso, gente, é bom sempre refrigerar isso, a gente sempre colocar os pingos nos is. O bolsonarismo virou a verdadeira religião. E, logicamente, que Itiutaba não ia ficar livre desses seguidores dessa religião do bolsonarismo, né? Que está ali, sempre está ali, o novo com cara de velho, Partido Trabalhista, que trabalhista não tem nada, republicano, que de republicano não tem nada. Então, a gente sempre tem ali os aceptas, né? Os canais. Dá o nome certo do Partido Trabalhista, que você está falando, que não é o PT, não. Você está falando do PTB, né? Sim. Que hoje é da base do Bolsonaro. Vamos dar os nomes certos. Partido Trabalhista Brasileiro, e não tem nada a ver com o Partido Trabalhista de Getúlio, é um novo Partido Trabalhista, um monstrengo aí que é algo que não imaginável. Então é muito sério, é bom a gente deixar as coisas bem claras, bem explicadinha, e a população participar. E a faculdade tem essa função econômica, essa função social, mas o que é importante para a faculdade, né? O que faz a faculdade se manter, o que faz a faculdade ter essa eficiência, seus quadros, né? Tanto os professores, o quadro administrativo, o pessoal da limpeza, esse pessoal que mantém a faculdade, né? O que eu acho engraçado é que no meio da pandemia, você demitir pessoas, é o que o Zema está tentando fazer e quer fazer. Ele quer demitir pessoas, porque na visão dele, ele alega que vai fazer um concurso, mas é mentira. Como é que se faz um concurso público quando está o estado de Minas Gerais, como o Brasil todo, está em calamidade pública? Não tem como fazer concurso público em estado de calamidade pública. Isso é impossível. Então, veja bem, ele nem abriu o concurso e já está querendo mandar o povo embora. Mandar o povo embora na pandemia é algo criminoso, é algo cafajeste. Não é, Ian? Quero ouvir a opinião do Ian, do Matheus e do professor Tico. Rafael, eu quero fazer Peraí, foi mal. Desculpa, gente. O que acontece? A UENG, desde quando ela foi estadualizada, né, que foi estadualizando de tempos em tempos, o Anastasia, ele começou a querer entregar os projetos dele para o grupo dele ser reeleito, né? Contra a eleição do Pimentel. E nisso ele saiu estadualizando as UENGs sem pensar do lado econômico. Foi bom a estadualização das UENGs? Foi. Só que ele não pensou no como gerir essa universidade. E aí o governo Pimentel já pegou a bomba andando, né? E com a UENG com uma grande quantidade de dívida para ser paga. E o governo Pimentel começou a amortizar essas dívidas, assumia as unidades da UENG, só que, infelizmente, não conseguiu colocar para frente tudo que foi. E aí, quando a gente chegou, os alunos novos em 2015, os primeiros alunos da estadual em Itiutaba, a gente já sofria com essa questão da demissão dos funcionários. Todos os nossos professores, eles eram demitidos ao final do ano e feito um novo processo seletivo e recontratado. E nessa questão deles serem demitidos e recontratados, a gente, como aluno, ficava ali à deriva, sem saber o que iria acontecer com os nossos professores. E aí foram se passando os anos, 2016 a mesma coisa, 2017 a mesma coisa, e a gente conseguiu chegar até o concurso público para professor.
que, infelizmente, também não resolveu todos os nossos problemas hoje dentro da universidade, porque não foram feitos concurso público para todos os cargos e os processos seletivos não foram feitos para todas as matérias. O Matheus pode confirmar comigo, em algumas turmas do direito não tem todos os professores. A gente voltou com as turmas online, mas não tem os professores. E aí, junto com essa questão dos professores, que já vem dando problema desde lá de 2015, a gente vem com o problema dos funcionários técnicos administrativos, os funcionários da limpeza, que a todo momento eles também não sabiam o que iria acontecer, e aí foi prorrogado o prazo deles, né, do PSS deles, do processo seletivo deles, e com mais 2 anos. Só que o que aconteceu? Acarretou a epidemia nesse momento, né? A epidemia chegou e o contrato desses funcionários vai chegando ao fim. E eles não podem ser recontratados mais uma vez pelo PSS. Só que o que acontece? É um momento que a gente está em um momento de calamidade pública, uma epidemia. Não se pode demitir esses funcionários nesse momento. Não se pode deixar esses funcionários à deriva num momento em que nosso país e o mundo passa por uma grande dificuldade com a epidemia, como o coronavírus. Então, vem agora o projeto do nosso deputado estadual que tenta proteger esses empregos durante a pandemia, né? Então, a gente tem que apoiar esse projeto, que esse projeto passe na Câmara dos Deputados para a gente conseguir manter esses funcionários dentro da nossa universidade, pelo menos durante esse período de pandemia, garantindo várias famílias que dependem desses empregos da universidade. E também garantir que funcione, né, que tudo funcione dentro da universidade, porque esses funcionários já estão ali há muitos e muitos anos, desde a época que ela era particular, então eles entendem como funciona todo o funcionamento, e a UENG é uma grande engrenagem, né? Cada pedacinho ali, cada funcionário, se ele não tiver ali, não emite documentos, não faz nada andar. Então, a gente precisa que esses funcionários se mantenham, pelo menos nesse período de pandemia, que a gente já não está conseguindo fazer nada dentro da universidade. Matheus, você que é estudante da UENG, a gente sabe da importância, tem a questão financeira, que é uma covardia, uma canalice, uma safadeza, demitir no meio da pandemia funcionários, isso é algo desumano. A gente não podia, a gente quando vê que o Zema, Bolsonaro já conseguiu ter atos humanos absurdos, eles agora querem colocar trabalhadores para passar fome. No meio da pandemia, querem tirar emprego das pessoas. Olha a canalice. E você tem a questão também administrativa, porque vai demitir esse pessoal, até contratar demais pessoas, tem um tempo. Como é que vai funcionar a faculdade? Tem essas duas questões, né, Matheus? Eu penso assim, um dos princípios da administração pública é a eficácia, ou seja, a máxima efetividade para que ela ocorra. Então, a UENG, ela já não trabalha na sua máxima efetividade, porque a gente não tem professores, a gente tem um funcionário, uma secretária para atender 600 alunos do curso de Direito, não sei se é 600 em si, mas é um número próximo a isso, e a gente já tem, o nosso sistema online, ele é falho, o nosso sistema educacional, os professores têm que se doar, fazer coisas a mais, porque a gente não tem recursos. Eu já passei por situações em que faltava papel para se imprimir as provas na faculdade e o professor teve que tirar do próprio bolso. Então, a gente já não está na máxima eficácia, na máxima efetividade. E a redução desses funcionários vai causar uma crise na nossa educação. Então, fazer isso, além de ser desumano, é, no mínimo, vergonhoso para a universidade, porque a universidade precisa desses funcionários para se manter, para poder atuar, para poder nos proporcionar educação. Então, isso é, no mínimo, realmente vergonhoso. É o que eu penso. Professor Tico, vendo essa questão toda, o Ian e o Matheus pontuou muito bem, a questão da máxima eficácia do Estado. Significa que o Estado tem que sempre buscar eficácia, para todo mundo entender que está nos acompanhando. Só que isso não acontece, e o próprio Matheus relatou como funciona a UENG nesse momento. E agora a gente pegar essas duas questões, a questão do funcionamento, como o Ian colocou, é uma grande engrenagem a UENG. Nesse momento, demite essas pessoas. Como é que vai ser a recontratação? Porque concurso público tem um tempo.
Nós conhecemos histórias de pessoas que passaram no concurso público e está esperando aí 2, 3 anos para ser chamado. Então, como é que vai ficar o funcionamento? E essas pessoas que estão lá, vai ser jogada na rua, vai ficar sem um emprego? Porque esses governos, tanto Zema, Bolsonaro, têm aversão ao trabalhador e ao trabalho, né? Porque é uma coisa burra. Eles dizem que quer fomentar a economia, querem melhorar a economia, mas como é que você fomenta e melhora a economia destruindo o poder de compra das famílias, né, professor? Isso aí, infelizmente, o Rafael, que a gente acabou de falar agora mesmo. São os defensores do liberalismo econômico, né? E nos últimos anos virou uma febre, com muitos achando que o empreendedorismo, quer dizer, o cara desempregado que leva o seu emprego vai resolver a situação econômica. E aí nós vamos pegar a história e vamos entender que o Estado, né, essa instituição maior, ela exige para poder gerir o conflito entre as classes, né, entre os indivíduos. Então, cabe ela também ter iniciativa de poder resolver. Mas deixa eu botar aí. Deu uma caidinha no professor Tico, mas já voltou, professor? Já voltou. Deixa eu voltar aí atrás da questão da UENG. Foi muito bom o que o Ian falou e que o Matheus falou. O processo de estadualização, que durou 20 anos, mas eles não queriam, né? Tinha dívida da UENG com a prefeitura, dívida com o INSS, e o PSDB naquele momento fez com uma forma responsável. É bom a gente pegar isso como exemplo, porque esses caras da direita pegam as coisas sérias para poder fazer dar errado, para falar, o público não funciona. Entendeu, Matheus? É porque eles têm o discurso de dizer que tudo que está no serviço público é ruim, não presta, o trabalhador do serviço público, sabe, tem que ser penalizado, é vagabundo, que o serviço público é péssima qualidade. Eles tentam fazer isso hoje com o SUS, né? Estão fazendo isso com as universidades, tirando, inclusive, repasse do Ministério da Educação, né? Isso é absurdo. E aí, nós temos que lembrar, a gente fala dos neoliberais e tem que linkar esses nomes. Falar quem, apontar o dedo, quem são? Era o PSDB, que era os antigos, que hoje está no PSL, que está no PTB, no PR, que está no DEM, né? Parte do MDB com o Temer, que falava fazendo a ponte para o futuro. Por que eu estou falando isso? Eu tenho que falar isso. Porque esses caras não querem o bem público funcionando. E aí, vamos contar a história para as pessoas entenderem direitinho o que está acontecendo. Nesse processo todo de estadualização, a universidade sempre teve pessoas que prestaram serviço ali como auxiliar administrativo. Na parte financeira, na parte... técnico-administrativo, tipo. Sim. Na parte educacional, como o Matheus falou, uma secretária para o curso de Direito. Lá tem o curso de Biologia, tem o curso de Psicologia, tem Educação Física, tem Química, Agronomia, tem as engenharias. São 49 pessoas que não estão dando conta. E aí, com a desculpa de que o governo é sério, e aí existe uma lei que o governo criou, que quem está trabalhando, ele trabalha até 2 anos, tem que prestar o serviço, tem que prestar o processo seletivo. Até aí tudo bem. Eu não discuto isso. Eu não discuto. Só que existe uma lei chamada Lei do Castigo, que não permite a pessoa que está lá ficar 2 anos fora. Isso já sou contra. Já sou contra. Aí eu quero esclarecer aonde que entra o deputado Cristiano Silveira, que é o presidente do PT estadual, deputado estadual, entrou com a lei para poder acabar com essa questão do castigo. E, claro, tem que ter o processo seletivo, sim, mas por que as pessoas que estão lá não são dadas a permissão de participar? Porque hoje está sendo tirado esse direito deles. Simplesmente estão sendo descartados
pessoa que trabalha lá há mais de 38 anos, o Rafael, que doou a vida pela universidade, simplesmente vai ser jogado como lixo. E que ainda não está em tempo de aposentar, só porque Rafael, Ian e Matheus. Porque o Bolsonaro, junto com o Temer, projeto que vem tudo lá do golpe, forçaram uma reforma da Previdência que pune o coitado trabalhador, porque ninguém consegue trabalhar 40 anos seguidos. Então, eu quero parabenizar o deputado Cristiano Silveira e parabenizar o Matheus e o Ian e você, Rafael, e todos aqueles que estão aqui nos assistindo, para que nós possamos comprar uma briga, porque foi aprovado agora na comissão, o Matheus me disse, foi aprovado na comissão, né, esse projeto. Nós temos que forçar os deputados agora a aprovar esse projeto, que vai ser muito importante. Mas também, Matheus, Ian, eu quero conversar com vocês outra coisa. Esse é um pequeno entrave que nós estamos vendo aqui na UENG e que nos trouxe a essa live. Nós temos que pensar no poder público municipal, fazendo parceria com a UENG, pensar em restaurante popular, pensar em albergues para aqueles que não conseguem se manter, ou mesmo os alunos daqui de Tuiutaba, que não têm uma condição financeira e quer fazer um curso que seja integral, que ele tenha condição mínima, assegurado. O que deveria ser o papel do governo do Estado e do governo federal, a prefeitura tem que assumir dentro das suas responsabilidades. Essa é uma proposta que eu já estou falando com um pré-candidato, da gente fazer parceria. Como? Olha, você tem curso de educação física, direito, psicologia, você pode... Aí nós vamos conversar com o Rafael, a gente enxuga a máquina da prefeitura com aluguéis, né? A gente enxuga a máquina com alto salário do primeiro e segundo escalão. Mas se você tirar, por exemplo, com empresas terceirizadas que... Para pensar, gente. Uma empresa terceirizada que leva milhões por mês e a prefeitura não consegue manter esse serviço, tem alguma coisa errada aí. Ou eu sou muito doido. Mas se você consegue enxugar boa parte desses gastos e consegue fazer programas que incentivam aquele que quer estudar e dê condições mínimas, fazer o que o PT fez a nível nacional, trazer para o município. Há condições de fazer parceria, porque quando a gente cuida dos nossos estudantes, quando a gente cuida da universidade, quando a gente cria um diálogo com a universidade, a gente muda o nosso espaço geográfico, a gente muda nosso espaço, nossa cidade, nosso município, a gente cria um dinamismo muito grande, a gente potencializa esses jovens, essa população, a ser para o mercado de trabalho, para poder atrair empresa, para gerar novos empregos, para poder ser criativo o suficiente para gerar riqueza com o que tem no município. Então é muito sério a gente chegar aqui e estar debatendo a questão da UENG. É muito sério esse momento, um governador mentiroso, que disse que quando assumir, foi esse o discurso dele, iria primeiro cortar o salário dele enquanto governador e do secretariado, e não iria para o Palácio, né, da Independência, que ia morar na casa dele. O que ele fez? Ele está massacrando a educação, tá? Está cortando o salário dos professores, impediu, não está fazendo repasses da verba para os professores, não está fazendo repasse para a saúde, assim como também o Bolsonaro. Ou seja, onde pode oferecer serviço público para as pessoas carentes, que é na educação e saúde, ele está cortando. Ele só não faz isso para segurança, sabe por quê? Porque senão o pessoal da polícia vai lá e enquadra ele. Mas tentou fazer isso. Tentou fazer. E, olha, não se iluda que esses caras sonham um dia de fazer uma segurança privada. Porque tudo para eles é gerar lucro para alguns, sabe? Em cima da exploração da maioria. É isso que nós temos que estar debatendo e chamar esses companheiros da UEM que estão passando por esse momento, que eu sei que muitos votaram no Zema e defenderam, para eles reverem os conceitos deles. E para eles perceberem quem sai em busca de lutar por direito deles e de outros trabalhadores,
Quem é trabalhador igual a eles? São nós do Partido dos Trabalhadores. Nós vimos lá o Cristiano comprando aquela briga, né, Ian? O Ian está acompanhando. O Cristiano, juntamente com a bancada, fazendo uma UE, a própria deputada Bia, sabe? A Beatriz Siqueira. Então, essa é a diferença. Cadê aqueles outros que vieram aqui e que estão trazendo verba, mas venderam sua dignidade, votaram a favor da reforma da Previdência, votaram a favor da reforma trabalhista? Isso aqui tem que ser bem claro. Vocês são estudantes de direito, pode me dar aula. Quando votaram a reforma trabalhista, rebentaram com os funcionários. Estão perdendo direito, estão sendo tratados como lixo, descartado. É isso que nós não aceitamos, é isso que nós somos contra. E é por isso que, nesse ano de eleição, nós temos que ir às urnas e mostrar nossa indignação, mostrar quem é que está do lado certo. E nós vamos ter esse diálogo e poder fazer isso. Tá? Então, nós temos que nos unirmos para manter esse projeto do Cristiano e o direito desses companheiros nossos, sabe? E a dignidade. Porque em pandemia, ninguém pode fazer um processo seletivo. Então, quer dizer, dia 30 de setembro vai admitir os 40 e poucos funcionários. E aí, vocês que já não têm nenhuma estrutura, e aí o Zema está dizendo que está tendo aula, está tudo legal, está beleza? O que vai acontecer com vocês? É vocês que vão fazer o serviço técnico? Ian, você está para formar, é você que vai digitar o seu diploma? Ou será que uma pessoa nova agora vai ter capacidade de fazer isso? Isso é uma irresponsabilidade, isso é falta de respeito com o ser humano e com a qualidade de prestação de serviço. E, Tico, só para lembrar uma coisa, a gente não está tendo professor. Você acha que eles vão conseguir contratar novos funcionários? A gente está tendo falta de professores, porque eles não vão contratar os professores. Você pega a grade do curso de Direito, eu acho que tem mais de 10 matérias sem professor. E não valoriza, né? E aí, sem professor, que é uma das coisas mais importantes da universidade, você acha que eles vão contratar técnico administrativo? Eles vão cortar essas pessoas e deixar tudo entrar em calamidade. Sim. Ian, vou te falar uma coisa. Tem professores, amigo meu, que preferem dar aula para a escola de ensino fundamental e médio particular do que ir para o UENG, porque não está sendo valorizado. Você entendeu? Você falou uma coisa importante, a gente tem que colocar os pingos nos is. Porque o Pimentel pegou tudo ali. Vamos lembrar. É bom a história nesse momento. Até 2015 as coisas estavam encaminhando para organizar. 2016 veio o golpe. O Temer chega no poder, corta todos os repasses que havia da federação, né, do governo federal para Minas, aí coloca o Pimentel numa situação terrível. Foi o único momento, Ian e Matheus e Rafael, que nós professores ganhamos aumento, apesar de ter um atraso, mas ele peitou. Ele não assinou uma lei dos cortes, dos limites. Essa lei aí, a lei da maldição, que o Zema fez a primeira coisa assinar. Então, outra coisa, baseado nessa lei, Ian, até 2021 não pode ter nenhum processo seletivo ou concurso. Então, esse governador está enganando e mentindo para todo mundo. E vou falar outra coisa que está acontecendo conosco, com a escola pública. Aí se eu fosse vocês e os funcionários, procura o professor Darcy e o Sindiúti, que a luta é a mesma. Quer apostar que eles querem fazer a maioria das aulas à distância? Que o custo é menor? Você entendeu? E aí acaba com toda aquela estrutura e coloca na mão de um grande aglomerado da educação que quer ganhar em cima. É momento de luta, os estudantes têm que vir, os professores estão em risco também, com essas aulas à distância, e os funcionários, entendeu? E tem que saber quem é que vai ter coragem de vir aqui, ó, e pôr a cara para bater. Ian, Matheus, fala com o pessoal para procurar o Sindiúti, que tem uma estrutura jurídica fantástica, que aí o processo de discussão é o mesmo. Por exemplo, hoje o Darcy deu notícia legal, esse ano o Zema não pagou o texto de férias nosso. Não pagou. E olha, vai lá, que a verba do Fundeb está lá. Mas sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo especulação. Mas em cima de quê?
da nossa miséria e da falta de dignidade da população. Esses assuntos é bom a gente falar, é bom trazer, porque é a realidade, né? Como eu falei, não adianta a gente vir com palavras bonitas, tentar enganar o povo, tem que mostrar o que esse governo está fazendo, né? Esse governo criminoso que dia a dia consegue cada vez mais prejudicar o trabalhador. É uma aversão ao trabalhador. O governo, tanto a nível estadual, federal, tem uma verdadeira tara, é a palavra correta, em prejudicar o trabalhador. Eu quero agradecer a todo mundo que está participando. A Cirila Cortes, o bolsonarismo não é religião, é uma seita diabólica. O pessoal sempre participando. Moradia estudantil é muito importante, isso é um fato que tem que ser sempre avaliado. Nós precisamos, sim, de criar uma moradia para que os estudantes possam ter onde morar, aqueles que não têm... Transporte público. Sim, aqueles que não têm condições de pagar. Isso é importante também, um projeto que desde o início nós temos trabalhado, que é a creche, um horário alternativo, porque tem muitas mães que fazem uma graduação, que fazem uma faculdade à noite, e não tem com quem deixar seu filho, e acaba desistindo do curso. Isso é um absurdo, porque é provado que quanto mais escolaridade, quanto mais formação você tem, maior é seu salário. Então, isso é um crime contra essa mãe e contra essa criança. Então, creche no horário alternativo para a mãe deixar a criança lá e poder ir lá fazer seu curso, e até para quem trabalha, né? Porque, como é que é? A pessoa entra 8 e sai 5 do serviço, e a creche começa às 7 e encerra 4 horas da tarde. Isso é falta de conhecimento da realidade. Então, essa creche no horário alternativo é muito importante para que possa ser feito, para que todas as mães, né, que estão ali estudando possam ter onde deixar suas crianças. E a parceria? Eu digo que o Tava tem um capital imenso, tecnológico, intelectual, que pode ser usado com as parcerias com a faculdade, que não está sendo. Então, é muito importante. Quando a gente falou na live passada, eu recomendo, se você ainda não assistiu, nós falamos na live anterior sobre geração de emprego e renda, nós falamos do Banco do Povo, que não é só emprestar dinheiro, mas ter ali técnicos, economistas, técnicos em contabilidade, administração. Muita gente perguntou, mas de onde vem esse pessoal? Vem das universidades, vem da faculdade, vem da academia. Aqui em Ituiutaba tem, tanto as públicas como as particulares. Então, tem gente, tem uma garotada aí que quer trabalhar, quer ter essa experiência, só precisa do poder público agir, o poder público trabalhar. E o Tico aí, sempre que vem com essas propostas, restaurante popular, que é uma maravilha, imagine, um restaurante onde você paga R$1 ou R$2 para se alimentar, você vai comprar essa verdura, esse alimento dos pequenos produtores, né, do comércio local, e ainda vai dar vai matar a fome de muita gente. É uma coisa sensacional, mas aí muita gente vem, da onde vem o dinheiro? Vai cair do céu, vai plantar uma sementinha, uma moeda de R$1, vai nascer uma árvore de R$10, de R$100. Gente, como eu falei, quem conhece administração pública, que entende, que tem capacidade, que não aprendeu vendo vídeo do YouTube ou de orelhada, sabe onde está o dinheiro. É só você enxugar. Mas quando se fala enxugar a marca, sempre quer enxugar para o lado do trabalhador. Que vamos cortar. Rafael. Oi. Só uma coisinha que a gente pode usar o bem público de forma correta. Nós precisamos de um centro olímpico aqui para cuidar da garotada. Nós temos um curso de educação, aliás, 2 cursos de educação física, na UENG e na Unopar. Você entendeu? Por exemplo, desculpa, Matheus, o nosso Palmeiras, que aquele espaço todo, se a gente cria um centro cultural, mas ali você pode fazer até uma pista de atletismo, você pode fazer campo, caixa de areia, e faz parceria com a universidade, de poder fazer os professores de educação física ir para lá, ou nas praças, ou nas escolas. Então, é questão de ter a proximidade do município com as universidades. Realmente, abaixar as armas, de dialogar em prol da comunidade. Isso não é inventar, nem ter gastos. Nem inventar. E muita gente pergunta, de onde vem o dinheiro, né? A primeira pergunta que se vem, que a gente pergunta... Pois não, é. Só para complementar isso aí que o Tico falou, isso é de extrema importância no nosso município. Hoje, o Tico tinha falado até mais cedo na live,
que a universidade não tem um apoio do poder público municipal, né? E não tem, de fato. A gente tem um evento chamado JIP, Jogos Interpontal, que é o maior evento universitário do município. E ele funciona que nem, vamos dizer, os jogos estudantis, né? E a gente não teve apoio nenhum do setor público. A única coisa que eles fizeram, que é uma coisa de obrigação do setor público, que foi emprestar o ginásio para a gente, o ginásio Romão. Mas, fora isso, não ajudaram em nada, não apoiaram em nada. Muitos políticos tentaram vir querer apoiar o evento, mas para ganhar fama em cima do evento. Mas, mesmo assim, não apoiaram em nada. A gente foi atrás de vereadores, foi atrás até do prefeito para tentar apoio para o evento, e não foi apoiado. Não ajudaram nem com medalhas, com nada. E é um evento que custa mais de 30 mil reais para ser feito. E o diretório acadêmico custa da não. Ian, desculpe te cortar, não é custo, não. É investimento. Sim, porque quando você faz isso, vai trazer várias universidades, várias pessoas para cá, não vai? Sim, mas aí o que eu digo, aqui. Tico, o que eu digo, Tico, é que esse dinheiro que eles poderiam estar ajudando a gente a construir o evento, porque eles já têm contrato com juízes, com jogos estudantis, com tudo isso, a gente teve que tirar das nossas próprias vendas, das nossas próprias construções, das nossas próprias ajudas. Então, os estudantes mesmo se cansaram de não ter nada em Tuiutaba para o próprio estudante, de não ter atividades culturais, de não ter lazer para o estudante. A gente mesmo foi construir o nosso próprio lazer sem precisar do setor público. Então, que a gente precisa de pessoas como o Tico mesmo, que traz esse debate da discussão do setor municipal ajudando o setor universitário daqui da cidade, né? E é muito importante mesmo. E aí as pessoas perguntam, de onde vem o dinheiro, né? É a grande pergunta. O dinheiro está aí. O dinheiro está aí, é você enxugar a máquina. Mas quando fala enxugar a máquina, não é demitir ninguém, não. Não é diminuir salário. Não é isso, não. Você enxuga a máquina, é cortando gasto desnecessário com aluguel. Precisa de tanto aluguel. Empresa terceirizada. Meu povo, veja bem, vamos raciocinar junto. Se antigamente a prefeitura tinha o seu lixeiro, caminhão de lixo, e funcionava. Por que empresa terceirizada? Você acha que a empresa terceirizada responsável pelo lixo faz porque ela quer uma cidade limpa, uma cidade bem cuidada? Não, ela faz por um motivo só, porque tem um lucro. Então, o que ela faz? A prefeitura repassa o dinheiro para essas empresas, né? Tanto de limpeza, recolhimento de coleta de lixo, jardinagem, essas empresas terceirizadas, elas retêm uma boa parte do lucro, e geralmente esse lucro é como se fosse um empréstimo, porque bancou a campanha do político safado, bancou a campanha, então ela retém esse lucro e contrata o pessoal, mas um pessoal muito reduzido. O que a gente tem que fazer? A gente tem que acabar com essa farra de empresa terceirizada. A prefeitura assume o serviço, tira o lucro, consegue contratar a capacidade pessoal necessária, consegue gerar emprego, gerar renda, e com esse dinheiro economizado dá para construir o centro de moradia para estudante, dá para construir o centro olímpico, dá para investir nos restaurantes populares. Então é só saber, tem que saber onde está o dinheiro e parar de ladainha. Eu sempre digo e falei na live passada, chega dessa conversa. Como é que eu vou resolver o problema de emprego para Itiutá? Vou trazer empresa. Como? Vai ajoelhar, vai implorar, o rostinho bonito vai fazer o empresário vir. É ladainha, é conversa fiada, gente despreparada, gente que não administra nem uma bodega e quer administrar a cidade. Né? E falo mais, Rafael, desculpa te cortar. São pessoas que pregam privatização e perigoso querer privatizar. Sai, sabe? Privatizar o serviço público que tem. A gente tem que discutir isso daí. Então, tá fácil, é só fazer, é só ter coragem de romper com essas empresas terceirizadas, ver quanto gasta de aluguel, reduzir esse custo de aluguel, investir na população, fazer obra, investir. Por exemplo, a transporte público. Nós sabemos que o ônibus, muitas das vezes, tem uma dificuldade de conseguir. Caiu a do Rafael, eu acho.
Voltou. Caiu aqui, eu cadê um probleminha. Agora, é questão muito de transporte, é uma das maiores críticas. Estudante que mora lá na Gardênia, como é que ele chega na faculdade, como é que ele anda pela cidade? Nós temos as vans podem servir de transporte, porque um lugar que não dá para o ônibus ir, porque não tem viabilidade, porque é 8, só 7, 6 pessoas, a van pode chegar lá. Mas é como eu falei, para fazer isso tem que ter conhecimento, tem que ter capacidade, tem que ter vontade. E ninguém vai ter estudo defendendo a iniciativa privada. Logicamente que a iniciativa privada é importante para o município, tem o seu valor, mas a gente tem que pôr o bem-estar público à frente de todos, né? Matheus, a sua opinião, essa parceria com as universidades, como transporte por intermédio de vans, creche em horário alternativo para mães que estudam, a questão do restaurante popular, você acha que isso é preciso, isso é necessário para os estudantes? Você acha que isso é viável? Primeira coisa que eu tenho para pontuar é a supremacia do interesse público. Por mais que a privatização seja necessária em alguns pontos para descentralizar o poder, porque se a gente deixar na mão da administração muita coisa, ela pode acabar afogando, pode acabar não sendo tão rápido. Então a gente tem a descentralização e um outro termo jurídico, que na verdade vai servir para quê? Para delegar essas funções para outras pessoas fazerem. Porque às vezes é necessário, sim, porém a gente tem que pensar no povo em primeiro lugar. Então, educação, saúde, segurança, se a gente colocar outras pessoas que não vão pensar no povo, mas sim em lucro, a gente vai estar matando muita gente, vai estar acabando com o saneamento básico, acabando com a educação, acabando com a segurança, porque empresas pensam sim em lucros, não em pessoas. E é isso que a administração precisa fazer, ver pessoas, enxergar pessoas, conseguir compreender que tem pessoas ali que elas têm uma realidade completamente diferente, que elas podem ter defasagem em diversas áreas, necessidades e ver, enxergar realidades. E eu penso que sim, muitas das vezes, eu falo por mim, a UENG não é tão acessível no quesito de enxergar essas realidades, porque por mais que a gente tenha, sim, auxílio estudantil, a gente não tem aonde comer. Eu vejo meus colegas da UFA, eles têm o RU deles, o restaurante universitário, e eles almoçam, outros jantam lá na universidade. Lá na UENG, a gente tem barzinhos que vendem salgados a um preço, assim, que é tranquilo para mim, mas para algumas pessoas não é. Então, não é todo mundo que tem acesso a isso. Então, a gente precisa conseguir enxergar essas realidades. E o apoio do poder municipal, ele é sim necessário, porque a UENG, se ela for contar só com o apoio do poder estadual, ela não consegue se manter. Porque, às vezes, a gente precisa tirar do nosso próprio bolso, como os meninos do diretório acadêmico, que o Ian já fez parte, já precisaram tirar diversas vezes para realizar alguma coisa. Então, até mesmo os estudantes precisam se colocar como cidadãos e agir para o UENG funcionar, muitas das vezes. Então, o apoio do poder municipal é extremamente necessário nesse quesito. E eu acho que essas propostas são viáveis, sim, se bem pensadas, bem estruturadas, se souber não da onde tirar, porque o cidadão já paga aproximadamente 5 meses de impostos durante o ano que trabalha, mas souber aonde investir, como investir e por que investir ali. Porque a gente vê muito de vamos fazer isso, mas por que vamos fazer isso? Então, é muito bom pensar nisso, pensar no como, no porquê, no aonde, e poder passar isso para a população de uma forma coerente e clara. É isso. Que dinheiro tem. Essa falácia que não tem dinheiro sim. A arrecadação de Tuiutaba para uma cidade do tamanho dela, uma arrecadação boa, tem dinheiro sim, é saber gerir, é saber ouvir a população, os interesses da população. Por isso que é muito importante nós termos o planejamento participativo, planejar ouvindo a sociedade, ouvindo os estudantes, ouvindo os presidentes das associações de bairros. O Tico tem sempre falado isso, a gente tem que ouvir. A cidade tem que ser planejada não com um grupo de burocratas de terno e gravata, tem que ser planejada pelo povo, pela sociedade. Todos têm que ser ouvidos nesse processo, que é muito importante, porque dinheiro tem. Mas, como eu disse no início, estou sempre reprisando, sempre falando, a gente tem que pegar e
falar e fazer. E como é que faz? A gente faz as coisas aprendendo, as coisas feita com conhecimento, com capacidade, com vontade. Não, como eu disse, não ouvir o outro falar, é entender, né? A gente não aprende nada de orelhada, tem que aprofundar, tem que saber, tem que conhecer. E eu digo que só vai fazer essas melhorias como o Banco do Povo, como transporte público de qualidade, só quem realmente já viveu, conhece as amarguras do povo, que conhece o sofrimento do povo, que já ficou na fila do SUS, que já não conseguiu pagar 2 passagens para chegar no destino. Então, somente pessoa que viveu isso vai conseguir entregar, né, pessoas que conhecem a amargura e o sofrimento do povo. Então, eu quero agradecer, eu vou começar com as palavras finais. Foi muito importante essa live, a gente falou um pouco, tem muita coisa ainda para ser debatida, para ser falada, mas já está meio estendida, com certeza vamos ter outras lives, porque eu acho muito importante, o Tico tem sempre cobrado muito essa interação. O Tico sempre tem falado muito dessa interação da faculdade com o poder público, que é aplicada ao Banco do Povo, aos restaurantes populares. Então, a gente vai fazer outras lives para debater esse assunto, é um assunto de suma importância. Então, é muito importante. O Jonathan fala algo interessante que eu acho que é um mantra. Tchau, patriarcado de colarinho branco. Exatamente, aos burocratas, pessoas que parece que entendem, mas não entendem nada. Então, a prefeitura tem que ser tudo organizado. A administração pública é coisa séria, é coisa para fazer com pessoas competentes. É que nem a amarelinha, quem errar sair, você não vai aprender a fazer isso no YouTube, ou com Paulo Guedes, ou lendo Olavo de Carvalho, que acha que a Terra é plana. Você vai aprender a fazer isso ouvindo o povo. Então, eu quero agradecer o Matheus, o Ian, o Tico. Eu vou começar com as considerações finais, rapidinho, para a gente não estender muito o vídeo, essa live. Matheus, suas considerações finais. Foi um prazer te receber aqui e quero fazer mais live. Nós precisamos fazer mais live, porque tem muito assunto ainda para ser discutido. Eu só quero pedir para vocês, para quem estiver vendo, para votar no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais a favor da proposta, que está indo contra isso de demitir esses funcionários, porque é muito importante para a gente, para a sociedade, para todos os mineiros, pessoas que frequentam aqui Minas Gerais, que moram aqui, que residem, que estudam, porque realmente a gente precisa de pessoas que batalhem pela nossa causa, e precisa de pessoas que ouçam a gente. Então, o que eu tenho a considerar aqui é que a live ela é mais para transmitir isso, que a gente está indignado como estudante e que a gente quer uma resposta ao nosso favor, porque eles têm que legislar, ser os nossos representantes, e não representar ideais falhos e que não conseguem enxergar pessoas. Então, é isso. Quero ouvir agora o Ian. Ian, mais uma vez, é sempre bom falar com você, discutir esses assuntos importantes, ainda mais uma questão tão sensível que é a universidade, que é o UENG, que é a educação e é emprego de pessoas. Muito obrigado pela sua participação hoje. Eu queria já começar, gostei do tchau patriarcado, mas eu queria já também mandar uma tchau coronelismo, né? Coronelismo, que aqui em Tuiutaba é a cidade dos coronéis, né? Então, tchau para essa galera aí, que agora é o professor que vem no poder. Vamos vir o Tico aí, ó. E quero dizer mais uma coisa. A gente tem que lutar por esses profissionais, a gente não pode deixar nesse momento de pandemia. Já recebi mensagem de vários funcionários da UENG pedindo que os estudantes lutem por eles. E pelo coletivo Luta eu falo que os estudantes vão estar com eles. Pelos companheiros que estão no DCE também, eu falo que a gente vai estar lutando por eles em todos os momentos. Então vamos para essa luta, a gente não vai deixar que esses funcionários fiquem à deriva nesse momento em que o barco está afundando, né? Exatamente, muito importante defender emprego. Emprego é muito importante, que traz dignidade e é bom para tudo, né? Para a dignidade do ser humano, para a economia. É só pensar direitinho que chega a essa conclusão. Professor Tico, suas considerações finais e seus agradecimentos. Primeiro quero agradecer a todos vocês, né?
Rafael, Ian, Matheus, que bom ter você de volta aqui. E dizer, reforçar o que os dois disseram. É o momento, pessoal, de unir força. De unir força. O Matheus falou da questão do link, e eu acho que cabe a nós aqui, não só quem está participando aqui da live, mas quem está assistindo, inclusive o funcionário, a gente mobilizar através das redes sociais, com os links, para poder colher a assinatura e pressionar os deputados que é da base do Zema. Que eles não estão nem aí, eles nem querem saber o que vai acontecer. Mas nós temos que fazer isso sim. Nós temos que nos mobilizarmos e dizer que aos companheiros dos auxiliares administrativos, né, técnico administrativo da UENG, que conte conosco, estamos aqui, e peço para procurar o professor Darcy Jerônimo, tá? Com a parte jurídica, tá certo? E eu acho que agora é falar aquela frase do Gonzaguinha: eu acredito é na rapaziada, e vamos lá, sem medo de ser feliz.